Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condição de cabeça de. A Copa do Mundo é um evento esportivo muito grande, o maior do mundo para ser exato. E para o Brasil, a Copa do Mundo é algo muito maior, é algo que faz parte da nossa cultura. E quando nossa seleção perde um jogo, é muito triste. Mas quando perde um jogo mata-mata de Copa do Mundo, é algo ainda pior. Mas sempre tem a próxima vez. Daqui a 4 anos a gente tenta de novo. Mas dessa vez, a derrota doeu muito mais, pois dessa vez tinha um peso muito grande. A seleção brasileira fez uma boa campanha relativamente. Teve uma derrota, mas dentro da competição era irrelevante. Após isso, nas oitavas de final, ganhamos de 4-1 em cima da Coreia do Sul. Nas quartas de final, a seleção não fez um bom primeiro tempo e após o intervalo o jogo veio a melhorar um pouco para o nosso lado, mas ainda assim não houve gols. Na prorrogação, em uma bela jogada com assistência de Paquetá, camisa número 7 do Brasil, Neymar fez um lindo drible no goleiro e marcou para a seleção. Aí parecia que estava tudo bem, que nós estaríamos nas semifinais da Copa do Mundo. Mas em um determinado ponto, em uma substituição desnecessária entrando Fred, o camisa número 17, no lugar do Paquetá, deu um vacilo na marcação, onde em uma jogada bem armada da seleção croata se fez um gol, assim levando o jogo para as penalidades máximas. A seleção croata tem um certo histórico na questão de sair-se bem na disputa de pênalti. Infelizmente, o pior aconteceu. Fomos eliminados da Copa do Mundo, algo que para o brasileiro em particular é muito triste, levando em consideração que futebol faz parte da nossa cultura. Somos o único país do mundo com 5 Copas conquistadas, um país que criou o maior jogador de todos os tempos, o Pelé, que veio a conquistar 3 mundiais para o Brasil. É por isso que nós em particular já vamos para a Copa do Mundo com mais confiança que os outros, por isso pesa tanto quando somos derrotados. Porém, dessa vez, foi muito mais pesado. Com a derrota, o Brasil foi novamente assombrado pela maldição das quartas de final. Pela quarta vez, a seleção brasileira foi eliminada no torneio mundial, nesta mesma etapa do torneio. O efeito ocorreu em 2006 na disputa contra a França, em 2010 contra a Holanda, 2018 contra a Bélgica e agora em 2022 na partida contra a Croácia. Bom, dessa vez a derrota doeu muito mais. Foi algo que é realmente notável que foi mais forte. Dessa vez, a Copa dava a última chance para muitos de ver o hexacampeonato mundial para a seleção brasileira. Essa era a última chance de erguer esse troféu para o Daniel Alves, um jogador com mais títulos da história, que fez história no Brasil. Era a última chance de Thiago Silva erguer o troféu como capitão da seleção, estando no posto desde 2014, que agora, aos 38 anos, se aposenta do time e da Copa do Mundo de forma trágica. Essa era a última competição narrada por Galvão Bueno, um grande narrador presente no Tetra e Penta Campeonato Mundial do Brasil. Ele é um narrador que ganhou fama de ser chato, mas pelo menos pra mim ele é único. As narrações dele dão uma energia diferente, entende? Essa foi possivelmente a última Copa de um dos maiores jogadores do mundo em atuação, um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos, Neymar, que é tido hoje em dia como a personalidade brasileira mais conhecida mundo afora. Ele fez um pronunciamento de que provavelmente essa seria sua última Copa pelo país. Ele recentemente foi alvo de críticas por sua posição política, o que eu acho que sim, deve ter. Mas chegar ao ponto de comemorar uma lesão de um cara que claramente se esforça e faz diferença no time é muito mau caráter. Se ele realmente sair agora, será muito mais difícil em 2026, pois pode ter caras bons por aí, mas como ele, será difícil surgir tão cedo. Ele é diferenciado. Essas pessoas, para elas era a última chance de ver o título da maneira que queriam. E realmente é triste, algo que dá um peso muito maior para a derrota. E não é só isso, mas dessa vez o favoritismo para o título era brasileiro, e muitos acreditavam que esse ano era possível, o que agregou no peso. Outro desses que tinha uma última chance era o treinador da seleção, um cara que está no comando da camisa brasileira desde 2016. O Tite foi duramente criticado após a derrota da seleção. Em um certo ponto acho justo, já que ele abandonou os atletas em campo após a derrota sozinhos. O Tite fez 81 gols à frente da seleção, sendo 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Mas aí vem o Zé Mané e diz: ai, os números não importam, quando é pra ganhar ele não ganha.
Cara, você tá falando sério? Olha esses números. Não existe isso de um momento certo pra ganhar. Você ganha ou perde e acabou. E ele foi sim um excelente técnico do Brasil. Os números provam. Ele deve ser criticado por deixar os atletas sozinhos em campo e fazer escolhas erradas na hora de trocar os jogadores. Mas dizer simplesmente que ele foi um péssimo técnico e ignorar os números é ser muito burro. E é muito foda reclamarem agora que ele perdeu. Nunca vi alguém reclamando antes. Mas agora tá tudo certo. Afinal, ele perdeu. Então agora pode. Mas agora é fácil. Ninguém falava disso antes. E criticar quando tá todo mundo falando é fácil. Mas fazer uma crítica construtiva antes e analisar por que ele foi um mau técnico, não fazem. Apenas tiram a informação do rabo e falam. O fato é que o Tite foi sim um bom técnico. Com ele, o Brasil conquistou títulos inéditos, como o bicampeonato nas Olimpíadas, o que nunca havia acontecido. Como já disse, as atitudes do Tite foram sim incorretas na minha visão. Inclusive, uma fala muito boa em relação a isso vem do próprio Galvão Bueno, onde ele disse o seguinte: eu sempre elogio as atitudes do Tite, mas essa de ir pro vestiário e deixar os jogadores em campo não está correta. São todos um time, o Tite não poderia ter se retirado para o vestiário. Me desculpe, Tite. E eu realmente acho as duras críticas em relação a ele ser um mau técnico completamente desproporcionais. A psicoanalista Kari Pierre disse o seguinte: como técnico, como um homem experiente, um líder, o Tite poderia ter permanecido em campo, sendo um exemplo. O que se espera de um líder, de um gestor, é que ele seja firme e possa ajudar o time a lidar com as frustrações. E também disse: por isso é tão difícil ser um bom líder, pois você precisa limitar sua própria frustração para estar disponível e ajudar a equipe. Depois ele pode chorar, tentar extravasar de alguma forma. Estamos falando de equilíbrio, de preparo mental para situações difíceis, de experiência em administrar as emoções. Carla também fez comentários em relação ao nosso capitão, Thiago Silva, que após a derrota em 2014 ficou apenas chorando em campo. Porém, desta vez, ele demonstrou uma postura firme e deu uma entrevista após a partida. Segundo ela, foi uma boa postura diante dos jogadores mais novos, mas se a escolha dele tivesse sido chorar, como na última Copa, está tudo bem também. Foi a maneira que ele encontrou de lidar com a derrota. Como jogador, ele até pode se isolar. Já sobre o Tite, o papel dele é outro, por isso a postura dele não foi adequada. E cara, agora é seguir em frente, esperar mais 4 anos. Não adianta nada ficar apontando o dedo para um ou outro, como por exemplo os brasileiros que invadiram o Instagram do árbitro da partida. E em uma certa foto tem mais de 2 milhões de comentários maldosos de brasileiros revoltados. Ou uma grande personalidade da TV do ramo do futebol, que fez comentários completamente desnecessários em relação ao Tite, uma postura, na minha visão, incorreta. Uma atitude positiva em relação à derrota foi a do presidente eleito, Lula. Não estou falando de política. Que publicou em suas redes sociais o seguinte: o Brasil se esforçou. Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e à comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir. Teremos que esperar de qualquer jeito. Então, pronto e acabou. É esperar 2026 e torcer novamente. Eu sei que será difícil. Como um novo técnico, um novo capitão, talvez sem o maior ídolo do país. Bom, eu simplesmente não sei mais o que dizer. Tipo, é só isso e pronto. E é basicamente isso. E até o próximo, eu acho.